Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Obrigado, irmão. Mais um Shabbat na presença do Eterno. Nós só temos que agradecer porque Ele separou 6 dias para nós trabalharmos para o nosso próprio sustento da nossa família, do nosso próximo, e separou um dia para que nós possamos nos sustentar diante dEle, aprender dEle e extrair dEle toda a nutriente que nós necessitamos para mais 6 dias de trabalho. Então nós temos aqui agradecer ao Eterno por cada oportunidade que Ele dá na presença dEle, para que nós possamos alcançar um nível de qualidade de vida, tanto física quanto espiritual, na presença do Pai. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer individualmente, como congregação, na tua presença, ó Pai, quando o Senhor nos reúne diante da tua Torá, para aprender de ti, Pai, para ouvir de ti e do teu Santo Espírito tudo aquilo que o nosso coração necessita, para que nós não viemos fazer coisas erradas, para que nós não viemos a fugir da tua presença, para que nós não viemos, ó Pai, mudar o caminho proposto por ti. Sustenta-nos, ó Pai, diante de ti. Dai-nos, Senhor Deus, toda a força, saúde necessária para nós ficarmos de pé, ó Pai, diante de tanta beleza que há na tua palavra. Diante, ó Pai, da tua beleza que há em ti, Senhor Deus, e na tua santidade. Pai, nós sabemos que não há em nós, ó Pai, nada de puro e santo, ó Pai. Por isso que nós necessitamos nos aproximar de ti a cada Shabat, ó Pai, para buscar de ti, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para estarmos, Senhor Deus, e alcançarmos, ó Pai, a estatura de varões e de mulheres perfeita na tua presença. Que o teu nome seja gracioso neste Shabat para conosco, ó Pai. Em nome de Yeshua, o nosso Messias, ó Pai. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. A porção dessa manhã é a 21ª porção, é para Shakitzá. Então levarás, estava ali na tela. Levarás, ela está lá em Êxodo, o Rafael já iniciou a leitura no capítulo 30, vai até o capítulo 34, verso 35 de Êxodo, você pode acompanhar através da tua Bíblia. E essa porção é uma porção, toda porção que nós chegamos aqui na frente, a gente fala a mesma coisa, né? É uma porção especial, porque toda a Torá ela é muito especial para nós, que chegou às nossas mãos com muita dificuldade, e nós só temos que dar valor a cada porção ao qual o Senhor nos ensina. A porção dessa manhã ela é intensa, porque se você observar aí na sua própria palavra, ela diz aí que vai falar aí a partir do verso 11, tá? Do primeiro recenseamento, depois ele vem dar toda a instrução para a construção da pia de bronze, né? O óleo da santuação, o incenso sagrado, vai estabelecer 2 arquitetos aqui para toda a orientação de construção do tabernáculo, que é Bezalel e Elioabe. Também ele vai concluindo com o Shabat. Logo depois nós entramos numa queda humana aqui, com um grande efeito aqui do homem, com a confecção do bezerro de ouro. E logo depois a intercessão de Moisés para que o Elohim de Israel continue no meio de nós. Então, logo depois vem o capítulo 34, já anunciando, mantendo as novas tábuas da Torá, mantendo ali a aliança com o povo ali no deserto. Então, é uma porção que eu falei muito intensa. E quando a gente começa, todos nós, quando começamos a estudar a porção, e a gente espera receber do Eterno tudo aquilo que a gente precisa, mas essa porção é tão clara para nós, é tão evidente para nós, que eu coloquei aqui que ela parece, a porção parece um espelho para nós. É um espelho, porque ela vai refletir aqui com toda a autenticidade a minha condição hoje e a sua condição hoje. É muito autêntico para mim e para você. A nossa condição de quê? De instabilidade diante do Eterno, a nossa ausência de sabedoria que há em nós, né? A nossa inconstância,
o nosso caminhar diante do Eterno, todas essas palavras de estabilidade, de ausência de sabedoria, de inconstância, é um espelho que essa porção traz para mim e para você. E tudo isso para que eu possa compartilhar com vocês, e vocês possam compartilhar comigo, a minha vergonha de estar diante do Eterno. A minha, eu creio que você também fica com vergonha, quando você olha a palavra do Eterno, e dentro dessa porção você se encaixa. Você entra dentro da porção e você encontra o lugar ali para você, para mim e para você. Por isso que eu falo que ele que parece um espelho. E eu estava cantando agora de manhã aqui, com um serviço aqui, e o Eterno falou para mim no meu coração, é um espelho igual a bacia de bronze. Porque, segundo o Midrash, que são os ensinamentos judaicos, a bacia de bronze aqui, que está aqui no capítulo 30, a partir do verso 17, segundo o Midrash, era feito com os espelhos que as mulheres entregaram, espelhos de bronze que as mulheres entregaram para servir ao tabernáculo. Então, quando eu vi que essa porção parece um espelho, o Eterno colocou no meu coração, igualzinho a bacia de bronze. Porque você vai olhar lá e vai ver quem é que precisa ser purificado. Vai refletir a minha e a sua imagem, para saber quem precisa ser purificado, eu e você. Porque a porção Kitzá, irmãos, apresenta o quão rápido nós passamos de um estado para o outro. Quão rápido eu e você, nós passamos de um estado para o outro, ou de um extremo para o outro, de uma velocidade de um jato, de um lugar para o outro, uma velocidade até mesmo de uma luz. Nós passamos de uma condição para outra condição. E o Espírito falou no meu coração que essa ação dá-se o nome de volúvel. É porque nós somos volúvel, a denúncia do Espírito para comigo. É porque nós somos volúvel. O que é volúvel? É aquilo que gira, que não é constante, que está sempre girando. É instável. Ele não é estável, ele é instável. Disso dos vegetais que se enroscam em torno dos corpos vizinhos. Você já viu aquela planta que vai com seus galhos e enrosca em outro e vai se enroscando porque vai buscando apoio no outro. Vai buscando apoio no outro e não em Elohim. Esse é o conceito de volúvel. Também, para o homem, é aquele que está incapacitado de avaliar a sua atual situação de risco. Esse é o volúvel. Ele não consegue discernir aonde está o risco. Ele não consegue discernir aonde está o perigo. Ele é um cego, ele não tem, os seus sentidos eles são embotados. Essa é a condição do ser volúvel, do homem volúvel. Até a planta ensina para mim e para você o que é ser volúvel. Até o vegetal ensina para mim e para você o que é ser volúvel. É se apoiar naquilo que não tem firmeza. Porque a palavra de Adonai é aquele, porque nós colocamos lá na BI. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Essa é minha e a sua base. Não há outra. Se te apresentarem outra base, essa base é falsa. Ela é falsa, ela é inconstante, é uma base volúvel, ela vai te deixar cambaleante, é inconstante. Você vai ver, vamos lá em Tiago, no capítulo 1, para você ver uma coisa. Para você ver o que é uma situação de volúvel, de inconstância. É incapacidade de avaliar a sua situação de risco. Esse é para o homem. Ele é incapaz de avaliar qual o risco que ele corre. Deixa eu lá em Tiago. Tiago eu falei, né? Tiago, capítulo 1. Hebreus. Ali no capítulo 1 de Tiago, irmãos, ali a partir do verso 5, não vou ler todo ele não. Diz assim, ó: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, porque ele é a rocha. Então você vai pedir para quem? Para Elohim. Que a todos dá liberalmente, e não censura e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, não sendo inconstante, não tendo dois pensamentos, mas sendo com fé. Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A onda do mar, como é que ela vai? Ela vai e ela volta, ela é inconstante. Para você entender a minha situação de ser um ser volúvel, que não tem capacidade de avaliar o risco que eu corro.
Olha só, olha o verso 7. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Se você não consegue se firmar diante de Adonai, se sua vida não é firme diante de Adonai, todas as outras coisas são inconstantes. Porque você não tem capacidade de avaliar o risco que você corre. Então, quando você não é firme com Adonai, como você não é firme diante dele, todos os seus caminhos são inconstantes. Esse é um homem constante. Esse é um homem constante. Ele não consegue avaliar o risco. É um coração dobre, diz a palavra. Dividido entre obedecer o meu coração, as minhas vontades, ou obedecer ao Eterno. Essa inconstância, irmãos, define o nosso caráter de dura cerviz. Essa inconstância, o ser vacilante, ele já vai caracterizar em mim, em você, uma personalidade daquele que tem a cerviz dura, a nuca dura, que não se curva para obedecer. O profeta Elias, quando junto aos filhos de Israel, eu achei interessante mais essa palavra, lá no Monte Carmelo, ele define essa questão de uma maneira muito simples. Vamos lá para você ver, em 1 Reis, capítulo 18. Ele vai ser curto e grosso no nosso vocabulário. Vai lá para você ver. É 1 Reis, perdão, capítulo 18. Ele vai ali, irmãos, está diante do... Ele vai juntar os filhos de Israel e os profetas de Baal, diante do Monte Carmelo, no Monte Carmelo. E ele vai falar uma questão simples, lá no verso 21. Olha o que o profeta fala. Simples, para mim e para você entender. Ele fala bem assim, Elias, verso 21. Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Simples, né? A pergunta é seca para mim e para você. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Elohim, segue-o. Mas se é Baal, segue Baal. Para que você não fique nessa inconstância. Para você não ser volúvel. Para você não ser colocado na balança. Por quê? Porque se você ama Elohim, se você diz que ama Elohim, e você diz que quer servir Elohim, então serve, irmãos. Mas se não, vai servir a Baal. O que você não pode é ficar nessa inconstância. Por isso que ele fala assim, olha, se Elohim, até quando eu e você vamos cochear entre dois pensamentos? A pergunta é essa. Até quando? Ele fala assim, portanto, ele fala assim, próximo original. Elias pôs-se diante do povo e disse, por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás? Próximo original. Até quando vocês vão ficar pulando para frente? Vocês vão e voltam, vão e voltam. Até quando? É a pergunta do profeta. Até quando você e eu vamos ser igual ondas do mar? Vamos e voltamos. É essa a pergunta. Por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás? Entre duas posições. Entre duas posições. Se é Adonai Elohim, segue-o. Mas se é Baal, segue-o. E sabe qual foi a resposta do povo? O silêncio. Olha aí, ó. O silêncio fala. O silêncio grita. Ele fala assim, ó, o povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Não havia o que responder. Ausência de fé. Inconstância. Aí depois você sabe toda a história, que ele vai juntar os profetas de Baal e vai fazer toda aquela ensinação ali, os profetas de Baal, e ele vai mostrar quem é o Elohim de Israel. Quem é a quem que você deve servir. Ele vai provar para você. Ele mesmo vai responder a pergunta que ele faz. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A dura cerviz aqui, ela vai impedir de eu e você reverenciarmos a grandeza da obra a qual Elohim está colocando diante de nós. A minha a nuca dura, minha e sua, vai impedir que eu possa reverenciar a grandeza da obra que Elohim põe na sua e nas minhas mãos. A grandeza da obra a qual Elohim está colocando nas mãos dos filhos de Israel, quando Moisés vai sobre ao monte e fica 40 dias. A inconstância daquela geração ali no Monte Sinai impede de ver qual grandiosa obra está sendo entregue na mão de Moisés. Qual grandiosa? Por quê? Porque tem a cerviz dura. Nessa concepção, nós nos tornamos mais infiéis do que a geração da porção desta manhã.
Nós nos tornamos mais infiéis do que dos adoradores de bezerro de ouro. Nós se tornamos piores do que eles. Sabe por quê? Porque, segundo os estudiosos, eles não sabiam que Moisés estava sendo tratado como Moisés e Elohim. Nós sabemos. De Gênesis a Apocalipse, nós somos indesculpáveis. Porções após porções, vem se ensinando como andar diante de Adonai, como se apresentar diante de Adonai, como servir a Adonai, como servir ao seu próximo, mas nós não queremos obedecer. Nós ficamos igualzinho aquele povo que o profeta Elias pergunta: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro, entre duas posições? Os filhos de Israel não contemplavam ainda as ordens de construir o tabernáculo. Você contempla. A obra está diante de você, diante de mim. Porém, a Paraxá aqui, irmãos, ela vai expressar: então levarás. Vamos lá para você ver? Volta lá em Êxodo. Então levarás. Kitsá. Levar o quê, irmãos? Os utensílios do tabernáculo. Aquele que está sendo entregue toda a instrução a Moisés, aqui no capítulo 30 de Êxodo. É a continuidade, que a porção anterior já nos introduzia isso. Então, ele vai falar assim: então levarás os utensílios do tabernáculo. Quem é que vai levar os utensílios? Aqueles que se ajustam dentro das condições pré-estabelecidas por Elohim, pela Torá. Quem é que vai levar os utensílios? Aquele que vai se ajustar dentro dos princípios estabelecidos pelo Eterno, dentro dos estabelecidos pela Torá. O início do projeto da construção do tabernáculo. Semana passada, o Roberto ensinou para mim e para você. Vai lá para você ver no capítulo 25, para você ver. Quem é que vai levar? Eu falei que é aqueles que vão se ajustar dentro das condições pré-estabelecidas pelo Eterno. No capítulo 20, ali quando o Roberto estava ensinando sobre ter o mar, semana passada, 25, Êxodo 25. Que vai ser legitimado nessa porção. Olha só, ele fala bem assim no capítulo 25, verso 1. Então disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. São esses que levarão os utensílios da casa do Eterno. Adonai fala a Moisés, dizendo: fala aos Bnei Israel, fala aos filhos de Israel, que eles tomem para mim uma contribuição. Tomareis minha contribuição de todo homem, de um coração gratificador, aquele que se coloca diante de Adonai voluntariamente. É esse que vai levar os utensílios. É ele, por que ele vai levar os utensílios? Porque ele vai estar com as mãos livres de todo peso que traz da desobediência. Ela é legitimado nessa porção, essa ordem aqui, ó. Quem é que vai levar? Todo aquele cujo coração se mover voluntariamente. Deles tomarei a minha oferta, a minha contribuição. Então levarás. São esses que levarás os utensílios. Volta lá para você ver no capítulo 30. A porção aqui inicia com a conclusão das construções, da confecção dos utensílios, as instruções, né? Não da conclusão dos utensílios, mas da conclusão dos projetos, da instrução, do projeto vai concluir nessa porção da confecção dos utensílios, que é de uso exclusivo, irmãos. Preste atenção nisso. É de uso exclusivo do serviço na tenda da congregação. É de uso exclusivo. Aqui no porção, no capítulo 30, ele começa ali no verso 11, com o primeiro recenseamento. É aqui que eu falei que vai legitimar aquilo que o capítulo 25 diz, do homem que voluntariamente se apresentar, vai contribuir. Qual é a contribuição? Verso 11 diz assim: disse mais o Eterno a Moisés, Êxodo 30, verso 11. Verso 12, quando fizeres um recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando contares, para que não haja entre eles praga alguma, para quando os arrolares. Isso dará todo aquele que passar ao arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Eterno. Você começa a entender que ele está montando um exército. Você começa a compreender que ele está montando aqui já um exército.
Vai lá em Números capítulo 1. Depois a gente volta aqui. Põe o seu dedo assim, e depois que nós vamos voltar. Vai lá no Números capítulo 1. Ele vai aqui fazer aqui o segundo recenseamento em Números, só para você entender o que ele está falando. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos Bene Israel, dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens por nome, um a um, todos os maiores ao exército sendo formado. Capazes de sair à guerra. Então, para você sair à guerra, você tem que ter um coração, meu irmão, eu e você, temos que ter um coração voluntário. Temos que estar com as mãos livres para segurar as armas, ao qual o Eterno vai colocar na minha e na sua mão. Interessante que aqui em Números é o segundo recenseamento. Já é o segundo recenseamento. Então, eles já construíram Fala. Todos os utensílios já estão prontos. Prontos. O tabernáculo está todo pronto. Eles vão, então, dar início aqui, os 2 anos na Península do Sinai, já os permite agora levantar acampamento. Porque toda a instrução já foi dada. E construído também. O projeto está pronto. O projeto está pronto. Agora você precisa caminhar. Isso. Você precisa caminhar. Eu e você precisamos caminhar. Esses utensílios finais aqui, volta lá em Êxodo, por favor, irmãos. Esses utensílios finais aqui, eles vão expressar, irmãos, se vocês não concordarem, vocês podem falar. Expressam a necessidade de uma ação purificadora, irmãos. Esses utensílios finais, de uma ação purificadora para o homem e o serviço prestado lá na tenda da congregação, no Mishkan, no tabernáculo. Qual é o objetivo? Com o objetivo de fixar na minha e na sua mente, dar aderência ao homem, aderir o homem ao Eterno, através da essência, do aroma, do perfume, do óleo, do incenso aromático. Olha que coisa maravilhosa. Para que a sua mente e a minha mente pode fixar. Todos esses utensílios vão expressar que eu e você precisamos nos apresentar diante de Adonai com um coração voluntário e puro. Coração voluntário e puro. E os utensílios, ele tem essa finalidade, para que eu e você possamos fixar, dar aderência a mim e a você, através de quê? Através da essência, do cheiro, do aroma, do serviço prestado a Adonai. O óleo da messianidade é o óleo da unção. Vai lá para você ver, ó. Fica lá no capítulo 30 mesmo, no verso 22. Ele fala bem assim, ó. Ele vai gravar, segundo os especialistas, irmãos, eu coloquei aqui, se chama-se de memória olfativa. Você vai lembrar pelo aroma. Você vai guardar na sua memória pelo aroma. Por isso que se chama memória olfativa. O cheiro causa uma lembrança instantânea. Quando você sente, isso não sou eu que estou falando, são os cientistas, são os médicos. O cheiro causa uma lembrança instantânea de uma sensação, época, pessoa, lugar ou acontecimento. Essas especiarias aqui, colocadas aqui como instrução para fornecer o óleo da Santa Unção e do incenso sagrado, eles só poderiam ser usados para o serviço de Adonai. Para que você e eu possamos lembrar de onde que eles vieram. Para que eu e você possamos lembrar a quem eu devo servir. Dar aquele estalo. É uma lembrança instantânea da pessoa, do lugar e do acontecimento. Então, o que acontece de fato? Para começar, o bulbo olfativo, que são membranas que contemplam parte do cérebro, tanto aqui no nariz, que leva informação para o cérebro, é responsável para processar os odores. Está diretamente conectado ao sistema límbico, que é a parte antiga do cérebro. Então, uma coisa ligando a outra, está vendo? Uma sensação ligando a outra sensação. Está diretamente conectado ao sistema límbico. O que esse sistema faz? Ele controla os nossos humores, as nossas emoções e as nossas memórias involuntárias. Você sente o cheiro e automaticamente, sem você perceber, você vai lembrar. A intenção do óleo da Santa Unção, que é o óleo de cabeça, o óleo de unção,
e o incenso sagrado, ele vai fazer esse efeito no mexicã, para que você venha automaticamente, sem você perceber, você lembrar a quem você serve, a quem você deve favor, que é Elohim de Israel. Essa é a memória olfativa, aqueles que simplesmente acontece, diz o cientista. A memória, ela acontece instantaneamente, você não tem controle. Você fala assim, agora eu não quero lembrar disso. Você não tem, automaticamente você vai lembrar. Essa é a memória olfativa. Então você vai ver aqui comigo, olha, diz que ele vai mandar fazer um óleo da Santa Unção. Olha o verso 22. Você vai entender isso daqui a pouco. Disse mais o Eterno a Moisés, verso 22. Verso 23, toma as principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, do cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e azeite de oliva, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado, para unção, um perfume composto, segundo a arte de perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a pia com toda a sua base. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo, porque vai ser usado dentro do mexicã, é de uso exclusivo do mexicã. Diz assim, Adonai diz a Moisés, diz o próximo ao original, toma para ti especiarias, benjoim, estoraque, goma, especiarias, incenso depurado, será parte a parte. Faz com isso um incenso, uma droga feita por droguista, salgado, puro, consagrado. Pulveríva-os fino, dá adiante do testemunho da tenda do encontro. Lá me dirigirei a ti. Ele será para vós sacramentos dos sacramentos. Está presente, irmãos, até mesmo nos sacrifícios, o óleo da Santa Unção. Ele diz assim, eu li o texto errado, perdão, irmãos. É o capítulo 30, verso 23, diz assim, tu toma para ti aromas de cabeça. Eu estava lendo outro texto, perdão. Diz assim, próximo ao original, e tu toma para ti aromas de cabeça, mirra genuína, 500, cinânomo aromatizado, sua metade, 250, cana aromatizada, 250, canela, 500 em um ciclo do santuário, azeite de oliva, 1 hin. Faz com isso o óleo da messianidade, consagrado, droga de drogaria, feita por um droguista, será o óleo da messianidade, consagrado. O óleo aqui, ele vai messiar, ele vai consagrar o local. Vai messiar, vai consagrar o local. Todos os utensílios da tenda da congregação. Essa é a função deste óleo aqui. Esse é messiar, é consagrar, é ungir, irmãos. Como também os sacerdotes. Olha lá o verso 26. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar. Assim consagrarás essas coisas. Verso 29. Assim consagrará essas coisas para que seja santíssima, e tudo que tornar nela será santo. Verso 30. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para que me administre o sacerdote. Ele vai ali fixar na minha e na sua memória que esse cheiro agradável do óleo da Santa Unção, do óleo da messianidade, né, que vai messiar, que vai consagrar todos os utensílios, também a Arão e os seus filhos. Messiar, irmãos, deriva do termo machar, assim como machia, Messias. Trata-se da unção que consagra quem? Que vai consagrar o quê? A morada. Por isso que ele chama de óleo, aroma de cabeça. Porque vai consagrar a morada. Vai consagrar a morada e os seus objetos, como também o sacerdote, no serviço a Adonai. Esse óleo vem de uma fonte de toda a sacralidade. Qual fonte é essa? Adonai. Porque ele vai consagrar. Porque quem vai consagrar é ele. Por isso que ele fala assim, o óleo tem que ser de uso exclusivo no templo. Eu de uso não, vamos lá, não pode ungir homem algum. Porque os sacerdotes comuns. Vai lá Espera aí um pouquinho. É isso. Esse aqui é para declarar
a unção específica ali. Amém. Ele é feito como um derramar sobre. Agora, o sacerdote comum é aspersão. É aspersão. Não é libação. Não é libação. Completamente Amém. diferente aspergir com libação. Então, esse aqui é libação. Lembra que vai sobre o rei e derrama? Porque aqui, ó, é pó da terra. Libação você faz sobre a terra. E a libação na terra é só azeite, vinho e azeite. Não é? Libação. Libação. Então, era derramado para trazer a consagração. Sacerdote comum não era assim. Não era assim. Era aspersão. Era aspersão. Esse aqui era para o de uso exclusivo no santuário, no Santíssimo, dos sacramentos, diz o texto. Dos sacramentos, aqui diz, ó, verso 31. Dirás aos filhos de Israel, esse será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Sagrado é. E para vós será sagrado, sacramento dos sacramentos. Está vendo? O homem que compuser um perfume como este, ou com ele ungir um estranho, será o quê? Extirpado. Por quê? Pela desobediência. Por quê? Porque você deixa de consagrar aquilo que Adonai consagra e você vai tomar para si e vai consagrar a outro. Da sua mente, do seu coração, da sua cabeça. Depois nós vamos ver isso mais embaixo, como você vê o que lá em Eclesiastes fala, quando eu não faço dessa forma. O odor agradável aqui, tanto do óleo da messianidade, que é o óleo da santução, quanto o odor agradável do incenso, vai consagrar o quê? A presença de Adonai no serviço do santuário. Agora você vai no 30, no verso 34. É um odor o quê? Agradável. Por que é agradável? Porque você está fazendo no lugares específicos estabelecidos por Adonai. Por isso que ele vai ter um odor agradável. Se você fizer de forma diferente, Eclesiastes diz que o mau cheiro vai sobrepor. Depois nós vamos lá para você ver. Diz assim, ó, o incenso sagrado. Disse mais o Eterno a Moisés. Toma especiarias aromáticas, estoraque, onirra e bálgamo. Essas especiarias aromáticas são especiarias finas, irmãos, e raras, com incenso puro, cada um do igual peso. E diz, farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, a outra porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisas santíssimas vos será, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo serás para o Eterno. O homem que fizer como tal este, para o cheirar, será estipado do teu povo. Então aqui, tanto para o óleo da messianidade, o óleo da santução, quanto para o incenso sagrado aqui, há uma, como eu posso falar, uma negatividade, uma proibição, perdão, isso. Há uma proibição, a proibição é a mesma. Verso 33 diz do óleo, o homem que compuser o perfume como este, ou que ele ungir um estranho, será estipado do teu povo. Lá no verso 38 ele vai falar a mesma coisa do incenso. O homem que fizer tal como esse e o cheirar será estipado do seu povo. Por quê? Porque fez fora do serviço estabelecido por Adonai. Não está sendo usado dentro do templo, dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Esse óleo aqui, Léo, fala no... esse óleo, ele é exclusivo para ungir sumo sacerdote. Isso. Sumo sacerdote. E ungir a tenda e ungir rei, por exemplo. Isso. Entendeu? Esse aqui é exclusivo para isso. Por isso que você lá em Hebreus capítulo 5, você vem falando que Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Ele é um messiado, ungido, tanto como Messias quanto rei. Isso, ele é messiado ali. Então, o tanto... Tem a presença de Elohim. Isso, tem presença de Elohim nele. Tanto a essência produzida pelo aroma da cabeça, quanto o incenso, tem um propósito, irmãos, de blindar contra a sabedoria humana os serviços a Adonai. Isso para o sumo sacerdote, para os utensílios. Ele tem o quê? Ele tem um propósito, tanto o óleo quanto o aroma, o incenso, tem o propósito de blindar contra a sabedoria humana o serviço a Adonai. Por isso que é essa proibição, para que o homem não faça fora do serviço proposto a Adonai.
O uso indevido do homem para benefício próprio. Diz assim, ó, quem fizer algo semelhante, foi o que li, lá no capítulo, verso 38. O homem que fizer algo semelhante a ele e usá-lo como perfume deverá ser eliminado do povo. Ou outra versão diz, o homem que fizer outro idêntico para cheirá-lo será cortado dos seus povos. Por quê? Porque você vai fazer alguma coisa da sua cabeça. Você vai fazer as coisas da sua vontade. Você, em vez de obedecer aquilo que está estabelecido na palavra, você vai para estabelecer aquilo que há no teu coração. Você vai fazer da sua cabeça. Essa ação sua vai causar um mau cheiro e vai sobrepor o cheiro que o incenso deveria fazer. O óleo que você fizer fora do tempo sagrado. Esse óleo aqui, o óleo da santuação, o óleo da messianidade. Esse óleo, tanto o óleo quanto o incenso, se você fizer fora da presença de Adonai, o mau cheiro vai sobrepor, o mau cheiro o quê? Da desobediência. Vai sobrepor o cheiro agradável que deveria fluir de Elohim. Vai lá em Eclesiastes capítulo 10 para você ver isso. Levítico, depois a gente vai lá então. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 10, por favor. É um versículo só, de fácil entendimento, por isso que é um só, para mim e para você. Ele fala assim, vocês acharam, irmãos? Eclesiastes capítulo 10. É o verso primeiro aí, ó. Assim como a mosca morta faz que um unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de astutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Vai sobrepor. Olha o próximo, em outra versão. Como moscas mortas fazem óleos aromáticos cheirar mal. Está vendo? Por quê? Também um pouco de insensatez prevalece, sobrepõe a sabedoria e a honra. Qual sabedoria? De Adonai. O espírito de sabedoria que ele vai pôr sobre os dois homens, que vai construir, vai produzir todos os utensílios da casa de Adonai. Então, quando você não obedece, quando você não vê essas particularidades de uma proibição e você assim o faz, por quê? Porque você é cambaleante, você é inconstante. Eu e você somos inconstantes, vamos fazer tudo na nossa força de vontade, na força das minhas pernas e dos meus braços. Aí eu vou sobrepor a sabedoria e a honra de Adonai. Essa minha ação não causa cheiro agradável a Adonai. Diz aqui, ó, como mosca morta fazem os óleos aromáticos cheirar mal. Vai inverter. Fala, mano. No versículo 4. De Eclesiastes, ele completa por que cheira mal. Porque levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, a calma desfaz grandes erros. A submissão aqui é o remédio. É o remédio. Por quê? Porque o governador é maior que você. Então, se submete nesse momento. Isso. Por quê? Porque você não pode reagir naquele momento. É isso que ele está falando aqui. Que a mosca morta, como é que é? A mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Isso. Né? Ela morrendo ali. Da mesma forma, um pouco de astutícia. Porque você se torna tolo e estúpido sem discernimento. Insensato. Insensato, isso. Fazendo aquilo que você não devia fazer. Então, aqui o remédio é a sabedoria. É a sabedoria. Porque quando você faz isso, você estabelece a sua sabedoria acima da sabedoria de Adonai. É você que coloca. É você que coloca. É por isso que vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Não, exatamente. Não vai cheirar muito mal. Essa é a posição. Por isso que eu falei que a porção parece um espelho. A cada texto que você lê, você se... Opa, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me policiar. É isso que ele está falando. Você falou em Levítico, né? Fala aí para mim. Levítico 10. Rafael pediu aqui o Levítico 10. Qual versículo? Hã? Aqui, ó, Nadab e Abiú. Levítico 10, 1 e 2. Nós vamos entrar neles daqui a pouquinho. Não, Nadab e Abiú não. Nós vamos lá para ver a rebelião de Coré e Datã. Olha só, Nadab e Abiú, filhos de Arão,
Tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, e que lhe não os ordenara. Então rompeu o fogo de diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. E morreram perante o Eterno. Por quê? Por causa da insensatez. Está vendo? A insubmissão. A insubmissão ao seu pai, que era o sumo sacerdote. Isso, todas essas, irmãos, todas essas revelações aqui expostas por Adonai, a Moisés foram expostas. Já antecipa aqui, irmãos, já está antecipando para mim e para você o que já foi manifestado no coração dos filhos de Israel. Toda a exposição exposta de revelações a Moisés é porque ele já está antecipando aqui o que há no meu e no seu coração. O Eterno vai expor a minha infidelidade, vai impor a infidelidade dos homens. Quer ver? Vai lá no capítulo 32. Você vai ver aqui. Aqui vai falar, no capítulo 32 fala do bezerro de ouro. Nós conhecemos essa história do bezerro de ouro. Amém. Mas olha lá. Isso acontece em meio a uma construção. Né? Em meio a uma construção. Exatamente. Isso tudo acontece em meio a uma grande obra, né? Melhor ainda, isso já está... Elohim, o que eu quero dizer é que Elohim já antecipa no projeto. Porque aqui nós estamos no projeto do tempo. Ele antecipa, já no projeto ele antecipa o que há no meu e teu coração, para que quando começar a obra você já esteja ciente da sua obrigação. Para que eu e você estejamos cientes da minha e da sua obrigação. Ô, Léo, parece que você estava lá conosco, lá na Beita, agora de manhã, quando nós estávamos fazendo o serviço da manhã lá. Parece que você ouviu tudo, né, Roberto? Que eu estava dizendo assim, o que fala para a congregação, ela não dá atenção. Ela não presta atenção. Então, quando você falou volúvel, eu vim aqui e escrevi a frase dizendo, o volúvel ele é incapaz de avaliar o risco que ele corre. Incapaz. Nós somos incapazes de avaliar o risco que nós estamos correndo. Toda a congregação. Porque a gente avisa e fala a congregação, ela ouve, mas ela é aquilo. Ela diz sim com a boca, mas ela não concorda com o coração. Concorda. Então, ela está correndo um risco terrível. Isso. Terrível. E a gente tem falado claramente, principalmente quando for lá para Beito, que faltam umas 2 semanas. Nós já estamos umas 2 semanas. Já estamos com mais pronto. Exatamente. Não sabe, os membros da congregação não sabem responder quem são eles. Se eles são e eu estou cansada de falar e explicar para a congregação. Por isso que você está falando dessa questão volúvel. Eles não têm as palavras na boca o que responder aos outros. Isso. Quem são eles? Aí um responde, nós somos uma congregação cristã, está falando mentira, porque nós não somos uma congregação cristã. Nós somos um povo que estamos servindo a esta comunidade e retornamos para Elohim de Israel. Então, toda resposta mal dada às pessoas, cala sua boca, fala que não sabe responder. É melhor do que você travar uma conversa com a pessoa e distanciar aquela pessoa do caminho mais e mais e mais. Exatamente. A congregação precisa colocar no seu coração e na sua boca aquilo que ela precisa falar. Isso. Para as pessoas que vão buscar ajuda a nós ali. E nós não teremos comida para dar, por ser volúvel. Por ser volúvel. Então, não está sabendo o risco que está correndo. Não está sabendo. É por isso que ela está quietinha aqui, está toda meio sonolenta, meio dormindo, porque o coração não concorda. Não concorda. Concorda com aquilo que o Francisco falou, concorda com a boca. Mas o coração? O coração não concorda. Não concorda. Essa congregação, não. Se eu disser ao contrário, eu vou estar falando mentira. Porque ela fala uma coisa, mas não é aquilo que ela acha que deva ser. Ela não sabe. Ela está cocheando entre dois pensamentos. Se vai servir a Adonai ou se vai continuar com os ídolos da Grécia e de Roma. Vai servir a Grécia e vai servir a Roma. Define ou permaneça com Adonai. É por isso que você está aí batendo aí. É volúvel. É inconstante. Está correndo não tem firmeza. Não tem firmeza. Tudo. Uma hora está retornando e está servindo, outra hora está em Roma. Nós vamos ver isso daqui a pouco, quando nós entrarmos em Ezequiel, profeta. E quando nós estávamos ali ontem trabalhando na Orrela Varão, a loja que está sendo aberta, vai ser inaugurada. O Léo não está aqui, mas Dom Lugin está. Nós estávamos trabalhando ali
Irmão, se você vê a quantidade de pessoas que param ali, é aí que vai se enrolar. E você não tiver a palavra, porque nós já estamos expostos lá na BIT, irmão. Nós vamos estar mais que expostos a partir da semana que vem. Mais do que expostos. A semana que vem abre a loja. Na outra semana a congregação desce. Então nós vamos estar mais do que expostos. Ontem até um político, como é que é? Esses dois político, cientista religioso, isso? Político. Cientista religioso. E eles questionam olhando no seu olho, assim, ó, porque ele busca de você algum tropeço. Ele não quer saber de Elohim. Ele quer ver se você vai tropeçar. Pode falar, Dona Ludinha. Puxa aí, Francisco. Eu ia lembrar justamente isso, desses dois cientistas, porque o Léo foi sabatinado ali o tempo todo. Eles tentaram pegar Léo em vários pontos que eles têm a convicção deles, e fica muito difícil se não tiver uma pessoa ali com fé e com vontade mesmo de servir ao Senhor, e para poder responder todas as coisas que eles exigem, entendeu? Exatamente. Ali é a aula prática para mim e para você. É o que está escrito ali em Apocalipse, Amém. né? Isso mesmo. Aquela questão de coxar entre dois pensamentos. Você não sabe nem quem você é. Né? Você não consegue, você não tem identidade. Aí o Eterno, aí o Elohim diz assim porque és morno e não és frio nem quente. Capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 15. Vamos ver no 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Aquilo que a pastora falou assim. Ou serve a Adonai ou serve aos deuses de gregos e romanos. Ou você é de Adonai ou você é dos gregos, mas não seja morno, não seja no meio. Não permita servir a Adonai e ter ídolos em seu coração. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Olha a situação que grave que é. Por isso que é incapaz de avaliar o risco. Isso. É incapaz de avaliar o risco. Obrigado, Roberto. Amém. Irmãos, no capítulo 32 aqui de Êxodo, o Eterno vem e vai expor para Moisés a infidelidade do povo. Porque ele já antecipou, quando ele vai ensinando ali para Moisés, a característica de cada utensílio. Então ele vem ali no verso do capítulo 32 e fala bem assim, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, fazemos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles desprezam o poder e a força de Adonai. Esse homem, Moisés, foi ele que nos tirou. Eles não conseguem ali, Roberto, identificar nem a sua identidade. É isso que você falou. É um volúvel. É assim que eu vou... Por que, Léo? Porque botou na figura de Moisés. Do homem. Foi isso, a esperança. Ele foi o nosso libertador. Quando não foi. Foi Elohim que fez todas as coisas. Aí Moisés se ausenta por 40 dias. Moisés foi o instrumento para aquilo ali. Moisés se ausenta por 40 dias. Aí o povo não fica sem rumo. Perdeu a direção. Por quê? Porque confiou em Moisés, somente no Moisés. Olha, o povo foi assim várias vezes, Léo. Várias vezes. Quando Elohim colocou ali aquela serpente de bronze, para que o povo pudesse tocar nela e ser curado, olhar para ela, obrigado pela correção. E olhar para ela ser curado, o povo fez aquilo ali e depois constituiu aquilo ali uma idolatria. Uma idolatria, teve que ser retirada. Idolatria. É a mesma coisa eu pegar a Torá e fazer dela a minha idolatria. Não é isso que Elohim quer. Elohim não quer que eu me curve perante algo, algum objeto. Elohim quer que eu me curve perante a sua onipotência. Isso. Por isso que é importante o cheiro do óleo da santuação, o cheiro do aromático, para você imediatamente lembrar a quem você serve, a quem você vai servir. Do verso 1 ao verso 10, eu não vou ler não, irmãos. Diz assim, ele vai expor, ele vai tirar todos os utensílios. Agora, vê lá no verso 7. Como ele vai expor o que está acontecendo. Moisés até então não sabia do que estava acontecendo. Ele vai lá no verso 7. Disse o Eterno a Moisés, vai e desce. 2 palavras. Vai e desce. É a emergência aqui. A emergência.
emergência de Adonai e a ira de Adonai. Vai e desce. Porque o teu povo. Mas ele responde aquilo que o povo falou. O povo não excluiu, falou assim, que Moisés o tirou, então é o teu povo. Ele simplesmente responde a voz do povo. Porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho, rápido. Eu não falei como nós somos inconstantes? Rapidinho, a gente muda de um lugar para o outro, de uma posição para o outro. Depressa desviou do caminho que lhes ordenei. E fizeram para si, um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram. Ele ofereceram sacrifícios e disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Isso, Então ele vai e vai expor a situação diante de Moisés. Vai e desce. E diante da ira de Elohim, Moisés vai receber uma proposta, irmãos, de preservação somente da sua vida. A oferta aqui é tentadora. Agora a oferta aqui é tentadora. Disse mais o Eterno a Moisés, verso 9. Tenho visto a esse povo, é povo de dura serviço, dura nuca. Agora, pois, deixe-me para que eu, com meu furor, assenta contra eles e os consuma. Então eu farei de ti o quê? Uma grande nação. A proposta é o quê? Tentadora. Não para Moisés, mas para qualquer líder humano aí que se queira se elevar, que faz deuses para si mesmo, é uma proposta tentadora. Ele fala assim, de ti farei uma grande nação. Por que Moisés não recebe? Porque ele foi messiado. Ele foi consagrado ali no Monte Sinai por 40 dias. Sabe por quê? Porque... Sabe por quê? Porque o messiado, pastora, ele deve fazer somente a vontade do Eterno. O messiado só faz para isso, por isso que ele é o messiado. Ele só vai fazer a vontade do Eterno. Vai lá para você ver em Números capítulo 16. Você vai ver ali, Moisés vai fazer isso. Ali é a rebeldia de Coré, Datã, Abirão. Vai lá para você ver. Números capítulo 16, por favor. Verso 19. Você inicia ali em Números. Eu falei 16, né? Você vê, vamos ali no verso 19, você vê ali já a rebelião ali. Quando Coré, verso 19. Quando Coré juntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Eterno apareceu a toda a congregação. Disse o Eterno a Moisés e a Arão, aparte-te do meio desta congregação. Por quê? Porque a congregação se levantou junto com Coré, Datã e Abirão. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Elohims dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Disse o Eterno a Moisés, diz a essa congregação, levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, se aparte deles. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios. São homens ímpios, porque são volúveis. Por isso que não têm a noção do risco que correm. Olha só, homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos, que não procede do meu coração messiado. Ele vai praticar a justiça por ordem de Adonai. Ele fala assim, esse não vem do meu coração. O coração de Moisés é um coração de um homem. Ele vai se prostrar diante de Adonai, ele se prostrou e fala assim, mas para poupar toda a congregação, para poupar a congregação. Mas ele fala bem assim, olha, não procede do meu coração o estabelecimento da justiça, mas
daquele que me enviou. Por quê? Porque ele estava messiado, estava consagrado à ordem estabelecida por Adonai. E Yeshua toma essa mesma posição, lá em João, no capítulo 5. Vamos lá para você ver. Você sabe qual o meu maior receio? Pode falar, amado. Eu vou confessar para você. Confesse. Mas só para você. Tá. O meu maior receio é que passe o tempo e a gente caia na mesma situação do versículo 9 do capítulo 32, que o Eterno chega para Moisés: tenho visto este povo, e é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que eu os consuma. Para que eu os consuma. O meu maior receio é que passe esse tempo e a gente seja consumido pela justiça de Elohim. Eu vou te compartilhar com esse seu anseio, para que você não fique sozinho. João, capítulo 5, diz assim: porque eu sempre observo quando você ora, Roberto, e diz que não passe de nós o teu espírito. Porque Roberto está ansioso, preocupado. E Yeshua, no capítulo 5 aqui, de João, irmãos, só no verso 19, não vou ler todo ele não, por causa do nosso tempo. E Yeshua ali no verso 19 vai responder. Diz assim: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele fala. Você não pode se apresentar diante de Yeshua com seus pecados, achando que ele vai simplesmente neutralizar porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, você mora num lugar bacana. Não, irmãos. Aqui, por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o Messias, o Messiado, Yeshua, o Rei. Ele diz assim, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. O que está acontecendo com Moisés ali? Elohim está expondo o pecado do povo de Israel, irmãos. Moisés até aqui, então, não desceu. Não desceu. Ele fala assim, ele mostra a coisa e mostrará, verso 20, mostrará maiores obras do que essa, para que vos maravilheis. Porque o Messiado, o Messias, ele só faz aquilo que provém do Pai, aquilo que ele vê o Pai fazer. Por isso que ali não há essa oferta tentadora no coração de Moisés. Irmãos, diante de um iminente juízo, que é correto, é iminente o juízo aqui, Moisés vai trazer à memória o quê? Os pais. Diante do iminente juízo, o que eu e você temos que fazer? Recorrer aos pais. É isso que nós não fazemos. Recorrer à memória de Elohim em detrimento aos pais. Olha só, ele vai ali. Olha lá no verso Êxodo 32, verso 13. Você vai ver que o salmista vai concordar, vai recorrer à memória dos pais. Vai chorar, nós vamos chorar ainda. Nós vamos chorar daqui a pouco. Nós vamos chorar porque eu já chorei e você vai chorar também. Olha só, diz assim no verso 13. Verso 13 de Êxodo 32, por favor, irmãos. Lembra-te de Abraão, diante do iminente juízo, ele fala assim, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhe disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Ele fala no verso 13, Adonai se comove com a infidelidade que falou de fazer ao seu povo. A infidelidade. Elohim vai se comover. As palavras de Moisés, de fazer lembrar, trazer à memória a promessa aos pais, Elohim vai se manifestar da sua infidelidade, se é assim que eu posso dizer. Perdoe-me pela palavra. Diz assim, Adonai se comove com a infidelidade que falou de fazer ao seu povo. Olha o verso 14. Diz assim, então o Eterno se arrependeu do mal que dissera, havia de fazer ao seu povo. Por causa... Ele aqui nesse caso, ele se comoveu. Porque havia uma promessa aqui. Que para que haja uma compreensão, não. Obrigado, Francisco. Irmãos, o salmista, no Salmo 98, o salmo que nós declaramos todo o Shabat,
lá no verso 3, não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês, ele vai lá bem assim, lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade para com a casa de Israel. É isso que ocorreu aqui. Todas as extremidades da terra viram a salvação de Elohim. Fala aí. Seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra, né? Eu não lembro o texto, que fala que essa lembrança dessa obra que os nossos pais fizeram nos faz preservar até hoje. Até hoje. Amém. Não que isso seja algo que nos deixe imune. Não. Se você for no Salmo 99, ele vai declarar que Elohim perdoa, embora não deixe de impune as minhas e as suas transgressões. Mas ele vai lembrar do amor e da fidelidade para com a casa de Israel. A lembrança da sua fidelidade não impede as consequências, mas altera o veredicto, diz o Eterno. Muito sério. A lembrança da sua fidelidade não impede as consequências do meu pecado, do seu pecado, das nossas transgressões. Apenas altera o veredicto. As consequências, ajuda aí, porque o veredicto entende aí. É porque ali iria ser estabelecido a sentença ao povo por causa daquela questão da idolatria. Então o justo juiz, que é Elohim, iria estabelecer ali a sua sentença. Por isso que ele chegou para Moisés e falou, basta. Ali já estava. Deixa-me. Deixa-me por quê? Porque eu vou dar a minha sentença de morte, e depois eu estabelecerei uma nova descendência de ti. Tá isso, tá? Nós acabamos de ver. Ele propõe, para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Ele propõe a Moisés. Já tinha estabelecido ali. Basta de ficar pedido por este povo, que a minha sentença já está feita. Isso. Já está elaborada, já está escrita. Então, o que acontece? Moisés entra ali como um advogado. Isso. Vai trazendo o quê? Vai trazendo ali a lembrança. Trazendo a lembrança, a promessa que Elohim fez. Que é a sua fidelidade. Que é a sua fidelidade. Amém. Ou seja, ali, como o Francisco colocou aqui, Elohim não se arrependeu de nada, porque Elohim não é homem para que se arrependa. Entendeu? A palavra de Deus diz, o que Moisés fez é trazer a lembrança de Elohim, uma promessa que ele fez lá no passado, a Abraão, a Isaac e Jacó. Aí então ocorre o quê? A alteração do veredicto. Isso aí. E mas a consequência existe. A consequência existe. Mas essa promessa é a mesma que nós temos hoje. É a mesma que nós temos. Hoje nós estamos aqui com uma obra restaurando a promessa que Elohim fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por isso, irmãos, por isso que, Léo, só um minutinho. Pode falar. Vou me demorar. Por isso, irmãos, que quando nós assumimos uma casa, aqui no centro da cidade, onde foi de um judeu, a Vila Rubim, por exemplo, toda tomada por judeus, e todo o incentivo do início de Vitória, toda a criação, vamos dizer assim, foi por judeus. Então, hoje, quando o Eterno levanta para dar aos pais, aos nossos pais, a honra como pais que eles têm, e nos insere nesse contexto, e nós ficamos sendo volúveis da forma que são. Inconstantes. O Léo ensinou muito bem. A promessa é verdadeira, ele vai tomar e ele vai fazer. Vai fazer. Mas esse nosso pecadinho aí, que nós estamos achando que estamos escondendo dele, não estamos. Desse coração volúvel, ele sabe. O decreto de dar a vitória já saiu e ele assumiu a frente da guerra. O centro da cidade de Vitória. Os judeus terão liberdade de ir e vir. Porque foram eles. O fundador da cidade de Vitória é um judeu, fugitivo de Portugal da Inquisição. Obrigado a se converter como Padre Anchieta. Era um judeu, ao cristianismo. Então, as obras deles vão vir à luz agora através da minha vida, da sua vida. Como filho. Aí você fica mascando. Isso aí vai causar o quê? Aí você fica mascando. Isso aí causa o quê? Uma indisposição com os nossos irmãos queridos. Com a congregação. Com nossos irmãos, com a nossa família. É o que vai acontecer ali com a tribo de Levi. Moisés vai fazer igual fez Elias. Quem é de Adonai, que venha para o meu. Passa para cá e fala.
Toma posição. Ele vai falar. E ele vai ter que indispor com seus irmãos. A indisposição, irmãos, com a nossa família, ela deve ser justificada com o quê? Com o esforço de edificar os lugares devastados. É por isso que ele vem falando aqui, olha, vai indispor aqui, ó. Olha no capítulo 32 aí, verso 27. Nós vamos fechar. Léo, para que até que haja uma compreensão da nossa parte nesse sentido que o Jorge comentou, então Elohim se arrepende? De forma nenhuma. Moisés ali, isso serve de um exemplo para nós, o Eterno ele dá um veredito justo e verdadeiro baseado na sua palavra. Isso. Ele dá o isso veredito. É para que você possa compreender. Moisés ele pega o mesmo veredito baseado na Torá para que essa sentença fosse desfeita. É o que nós fazemos. Quando nós pecamos, nós temos um veredito estabelecido na palavra que faz com que o julgamento seja revertido. A sentença seja revertida. Seja mudada, alterada. E qual é essa base na palavra? É a techuvá, é o arrependimento verdadeiro, isso. Quantos exemplos que nós temos na palavra de um veredito dado pelo Eterno e o homem se humilhou e ali ele teve. Manassés é um exemplo disso. O Eterno deu um veredito, Manassés, e ele se humilhou com um pano de saco e o Eterno foi e reverteu aquela situação. Nabucodonosor foi um outro exemplo. Então, assim, Moisés fez a mesma coisa. Ele pega uma base legal na Torá para que essa sentença fosse alterada. Assim nós temos que fazer. Isso. São os pais. Por isso que eu falei que vai causar... Por isso que vai causar uma indisposição com nossos irmãos. Nós vamos ter que tomar uma atitude. Olha, eu já estou concluindo. A senhora vai ler esse aqui, o capítulo 36, hoje à noite? Então eu vou deixar a pastora ler. Nós não podemos ferir a Torá em Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Isso. Eles são os pais espirituais. Amém. Então nós estamos dentro de um contexto que onde eles fizeram. Mas o inimigo veio e apagou a memória deles. O que nós estamos fazendo é trazer a memória. Então, sobre essa questão aí, que ele foi muito feliz ali quando ele foi no versículo, e que Moisés clama pelos pais, lembra dos nossos pais que tu prometeste. Isso. É isso que nós estamos falando. Isso. É o que nós estamos fazendo. Lembra dos nossos pais, o que fizeram aqui neste lugar. Eles precisam ser honrados por essa cidade. Essa cidade, irmãos, está... Isso, Francisco está lembrando outra coisa. Nós ficamos orando 6 meses, confirma a obra das nossas mãos. É honrar os nossos pais. E você acha que o Eterno fará? Então nós estamos indo em cima da Torá. Não vai ter saída. Não tem saída. Não tem. Não tem saída. Por isso, voltando aqui, a Êxodo capítulo 32, você vai ver ali uma indisposição com os irmãos. Por quê? Porque a memória tem que ser reavivada. Por quê? Porque Vitória está assolada, irmãos. Assolada, destruída. Pelos pecados nossos também. Também. Não só deles, mas nossos também. Olha. Por isso que ela é uma falada, tem mais fama. Olha aqui em Êxodo capítulo 32, olha o verso 27. Moisés chamou a tribo de Levi para tomar uma posição. Ela tomou. Só que, quando você e eu tomamos posições, nós vamos nos indispor com nossos irmãos. Olha aqui o verso 27. Vai dizer, claro. Tem que desagradar. Para agradar a Elohim, você vai desagradar alguém. Alguém que não quer obedecer, alguém que não quer construir, alguém que não quer retornar. Diz assim o verso 27. Então lhes disse, assim diz o Eterno o Elohim de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate, ele diz, cada um o seu irmão, e cada um o seu amigo, e cada um o seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. É uma indisposição, não é com os irmãos? É ou não é? A indisposição com a nossa família física, ela só pode ser justificada pelo esforço de edificar lugares devastados, lugares assolados igual Vitória. Devastados e assolados pelas transgressões cometidas pelos nossos irmãos espirituais, por mim, por você. E que eu e você estamos com a oportunidade, a pastora já disse, mas eu vou lembrar, eu e você estamos com a oportunidade de trabalhar para que essa terra, hoje assolada, seja uma terra habitável. Para quem? Para mim,
Não, para os nossos irmãos que estão todos intocados, assim, ó, em tocas, que passam ambos os povos. Porque nós seremos um só povo, um só pastor, diz o profeta. Um só pastor, um só profeta. Arão ali foi... uma outra questão. Arão ali foi coagido pela força do povo a fazer o bezerro de ouro. Ele temeu o povo. Isso, se a congregação... Jorge, ótima é verdade. Se a congregação temer o povo, ela está correndo grande risco. Ela corre grande risco. Nem que fique meia dúzia. Se ela temer o que o povo vai tentar agora fazer, vai correr um grande risco, não vai? Irmãos, eu ia ler Ezequiel capítulo 36, mas nós vamos continuar à noite com Ezequiel capítulo 36, porque Ezequiel capítulo 36, ele fala ao nosso respeito e sobre o nosso retorno, o retorno dos nossos irmãos judeus, cuja cidade ficou assolada. O que é ficar assolada? Destruída, sem frutificar, inabitável para eles. Igualzinho, eu ia falar, igualzinho nós pegamos lá, assolada, destruída, sem frutificar e inabitável. Uma mensagem de esperança e de amor, a Hashem Elohim, tem lá em Ezequiel capítulo 36. Há uma esperança em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 16, você pode ler em casa, para você depois vir estudar aqui mais tarde, que você vai ver que ali que há uma mensagem de esperança para eles. Queira eu queira você queira ou não queira. Vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir. Queira você se esforce ou não. Queira você fique... Eu e você, irmãos, eu estou incluído. Queira eu e você ficamos firmes ou não, vai se cumprir. Mesmo se você e eu continuarmos cambaleando, com medo dos irmãos, vai se cumprir, irmãos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante dessa manhã, Pai, convictos, ó Pai, da nossa posição, ó Pai, convicto que nós temos que tomar ações de graça diante da Tua presença, ficarmos firmes na Tua palavra e sermos messiados, ó Pai, com essa palavra, para que nós possamos ouvir e obedecer, e que nossa boca falar, o nosso coração imediatamente venha concordar, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que as Tuas promessas feitas aos nossos irmãos seja estabelecida. Queira eu queira nós não queiramos. Que o Teu nome seja exaltado, ó Pai. Que o Teu nome seja erguido na Beit Tefilá. Que o Teu nome seja ouvido por toda essa cidade, ó Pai. Em nome de Yeshua, nosso Messias, é que nós glorificamos o Teu nome. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças. Yevarehiha Adonai virish mireha. Yehedonai panavelecha viruneca. Isso Adonai panavelecha viasemeleha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, Senhor.